meus amigos, voltemos aqui um pouco no canal falar do Jasper. Eu fiquei um período sem internet, por isso que eu não pude gravar, mas enfim, só uma menção antes disso, vamos falar do Jasper. Mas há poucos dias atrás aqui, nós perdemos o nosso querido o ator, que assim, por assim dizer, vamos usar o termo, interpretou o Jasper. Perdemos o próprio Jasper, digamos assim, todos nós um dia vamos partir daqui, isso é fato, e é inevitável, ninguém é imortal. Mas perdemos o nosso querido, eu sou ruim de pronunciar o nome japonês, o nosso querido ator, nosso querido Jasper, digamos que ele foi, aqui fisicamente não está mais nessa terra, mas o legado dele, a obra dele ficou na nossa memória ou em nossos corações, e nós que tivemos a oportunidade de contemplar na TV Manchete, enfim, a obra, ele se foi, mas o legado dele, a obra dele continua. Dito isso, meus amigos, claro, é um pesar grande, mas enfim, o herói Jasper ainda vive. Mas dito isso, seguindo nesse episódio, num primeiro momento ali, a Henri, o Jasper e a Mia estão num local ali, não sei se seria bem uma floresta, por assim dizer. Tem uma hora que eles passam por um cipó ali, enfim, fazem correm por ali, pela mata, por assim dizer. Eu até penso assim, eu equiparando, achava que era um treinamento do Jasper, parecido com quando era do Jirai e o Torra lá, enfim. Mas enfim, seja lá o que for que eles estão fazendo ali, se é uma diversão, um lazer, um treinamento. E aí, em determinada feita, eles começam a ouvir um som. Na verdade, é uma espécie de cântico. E eles vão, ao ouvir aquele som, vão tentando se guiar pela direção ali. E em determinado momento eles chegam lá na... Aí não dá pra dizer que a floresta porque já não tem mais aquela mata, mas enfim, no local ali que eles chegam, eles encontram uma árvore de cedro, cedro, enfim. E tá, é o cedro que tava cantando. E aí eles conversam com a árvore ali, e a árvore, daí aparece, claro, isso aqui é uma ficção, meus amigos. Aí aparece a boca da árvore, os olhos, enfim, ela falando, expressando. E aí a árvore diz, o cedro diz, olha, amanhã vão me derrubar. Enfim, eles dizem que eu estou como se fosse atrapalhando o desenvolvimento, enfim, parece que vão construir ali acho que é um empreendimento imobiliário que deu a entender ali, enfim, e vão derrubar aquela árvore. E o cedro fala assim ele fala, olha, outrora, meus filhos já se foram, meus parentes já se foram. Claro, isso aqui é uma ficção, mas quando diz aqui os meus filhos, meus parentes, ele se refere aos demais cedros que tinham ali na região. E ele diz assim, outrora, anteriormente, as crianças vinham aqui brincar comigo, enfim. Aí mostra ali na cena as crianças brincando atrás daquele cedro, e aí quem é criança já brincou, sei lá, tem várias brincadeiras, brincar em torno de uma árvore ali, mostra as crianças brincando. E aí sim, na volta dele haviam vários cedros. Agora só restou ele ali, tu vê ali quando já está falando com eles, tá deserto ao redor dele, só ficou ele de cedro. Por isso que ele fala, meus parentes, meus filhos morreram. Tá. E aí o Jasper diz assim, não, mas conte comigo, eu não vou deixar que você seja derrubado, enfim. Daí o Jasper o cedro agradece, o Jasper se despede e diz adeus. Aí o cedro diz assim, não, eu não gosto de dizer adeus, eu gosto de dizer muito bom dia. Aí o Jasper diz, tá, então até amanhã, muito bom dia, enfim. E aí o Jasper vai. O Jasper, ele fala pra Henry, olha, eu vou dar um jeito de impedir que derrubem ele. Enfim, de conservá-lo ali, ele quer conservá-lo ali. Tá. Passado isso, aí tá, o Jasper já se despediu, enfim, já... É no dia de amanhã que ele vai ter que fazer alguma coisa para impedir que o cedro seja derrubado. Tem uma hora que aparece o Satangos,
E aí, no Satangos, digamos assim, que na palma da mão do Satangos está o Magarin, o seu filho. E o Magarin trata o seu pai como uma divindade. E ele diz assim, meu pai, transforme esse cedro num demônio para que ele se vingue dos homens, enfim. E aí o Satangos emite uma energia e torna aquele cedro um ser enfurecido. Aí aquele cedro, ele toma uma forma ali e ele começa a ele é um ser gigante, enfim, começa a andar pela cidade e ele diz assim, olha, é como se fosse devolvam a vida à floresta, devolvam a vida à floresta, e começa, claro, um monstro gigante, óbvio que ele vai causar destruições, instabilidades na cidade, enfim, nas regiões ali, tem uma hora que ele aparece ali um caminhão, uma máquina de construção, enfim, e o cedro chuta. E tá, quando o cedro aparece nesse primeiro momento, tem uma hora ali que vai aparecer um garotinho e o pai dele regando umas plantinhas de cedro. E aí quando eles avistam ali o monstro, eles ficam assustados e aí se recolhem, enfim, tá. E o Jaspion daí, ele vê ali na televisão da sua nave e vê aquele monstro gigante e ele fica meio assim, essa forma me lembra alguma coisa. Só que na hora ele não associa. Tá, pra parar o monstro, o Jaspion tem que acionar o seu Dylon. E daí tá, o Jaspion aciona o Dylon, vai com o Dylon lá. E detalhe, por mais que o monstro tenha sofrido ali digamos assim, o feitiço do Satangos, ele ainda tá ali, quando o Dalion tá com o Jaspion tá com o Dalion ali, ele escuta um cântico, e o monstro tá cantando, pedindo que devolva a vida à floresta, e daí quando ele escuta o cântico, o Jaspion diz, não, o Jaspion, aí ele se toca, não, é aquele cedro, enfim, é aquele cedro. Vê bem, o Satangos ele tem o poder de transformar os seres em seres incontroláveis, mas nesse caso parece que o efeito ainda não está total do feitiço do Satangos, porque o cedro ainda está cantando e tem uma certa consciência, por assim dizer. Não tem o total controle, talvez. Tá, o Dylon vai ali, a ideia não é o Dylon lutar contra o cedro, até porque o Jasper prometeu, na verdade, conservá-lo ali, protegê-lo. Quando. Aí tá. Há ali não sei se seria uma luta corporal, um jogo de força ali. E determinado feito, o Dylon consegue pegar o cedro. E aí ele voa com o cedro e leva o cedro até um local, talvez até onde o cedro ali era plantado, enfim. E aí o Dylon acorrenta o cedro. E aí o cedro fica assim, o que houve? Pra ver que ele não tá tão hipnotizado pelo Satangos. O que houve? E o Dylon responde pra ele, o Jaspion ali, e diz assim, olha, você sofreu a magia do Satangos, mais ou menos assim, e aguente aqui até que eu tente fazer você voltar ao normal, enfim. Aí o Dylon o acorrentou ali, ele tá acorrentado num local ali, para não correr o risco do feitiço do Satangos ali, enfim, enfurecer, ficar mais forte e ele ir destruir a cidade. Então ele tá acorrentado ali, ele tá preso. Aí lá na nave, lá o Henry fica discutindo assim, não tem como voltar ao normal, eu não sei um jeito disso. Mas aí depois ela pensa assim, mas talvez amanhã volte ao normal, talvez acabe o feitiço do Satangos, enfim, tá. Novamente aparece o Satangos e o Magari. E aí o Magari ele fala assim, olha, meu pai, ele se refere ao pai dele, ao Satangos, e ele diz, olha, esse monstro
o Dylion é muito, como é que é, como se diz assim, muito forte para esse monstro. Então transforma esse monstro num ser incontrolável, enfim. E aí, novamente, aí agora sim, o Satangos emite novamente essa energia e agora parece que o feitiço vai pro completo. Aí o monstro se torna um monstro incontrolável, enfim. Ele tem o poder ali, o monstro de... Ele gira, e como ele é uma árvore, ele consegue nos girar como se ele fosse uma broca furadeira. Ele consegue entrar para debaixo do chão ali, enfim. Tá. Aí nesse momento que o Satangos fez transformou ele num ser incontrolável, o cetro espelha ali, como se fosse no primeiro momento ali aparece é como se fosse uma fumaça cinza. A fumaça cinza não, mais esverdeado, meio marrom, como se fosse uma canela inspirada assim, expelida. E o que o cetro está fazendo? Aí sai como se fossem uns brotos de cedro da sua boca, enfim. Ele está expelindo por ali um pólen, o pólen de cedro. E esse pólen de cedro aí começa a se espalhar pela cidade e os humanos começam a aspirá-lo. E aí começa uma certa ali, uma epidemia uma epidemia fora de época ali. Enfim, daí as pessoas começam a espirrar, enfim. Aí até aparece ali no volante ali. E isso acontece até na nossa vida real, que tá dirigindo, um espirro. O balanço que o espirro faz no teu corpo, enfim. E ali as pessoas espirravam, batiam um carro, capotavam um carro, enfim. Aparece ali, e aí isso é uma coisa que é cultural no Japão ali, aí as pessoas, nessa questão da epidemia aí, eles estão com máscara. Nós aqui no Brasil passamos por um período aqui que até por lei nos obrigaram a usar máscara, enfim. Eu não tinha hábito de usar aquilo ali, não conseguia usar aquilo ali me sufocava, enfim, mas lá no Japão eles já têm essa cultura ali. E aparece ali eles de máscara ali, enfim, a população andando de máscara e tal. E até mesmo ali, daí ocorrem os acidentes, até os maquinistas do trem-bala tiveram que parar suas atividades porque não tinha condições de trabalhar com aquilo ali. Então aquele pólen ali estava contagiando tudo. Aí bom, enfim, o Jasper está investigando, tem uma hora que o Magaren vê ele, enfim. E aí tá, tem uma hora que os garotos ali provavelmente tá vindo da escola ali, o garotinho que estava regando ali os cedros com o pai dele, e esse garotinho é atacado por um grupo de garotos, pelos seus colegas ali. E os seus colegas começam ali, começam a bater nele, enfim, um grupo batendo num só. E aí o Jasper e o Henry, eles estão com o carro ali, eles conseguem visualizar aquilo e eles dizem assim, não, parem com isso, já não é covardia, separam, apartam os guris. E o que os garotos, os colegas do menino falam assim, olha, a culpa é dele, do pai dele, enfim. Lembra que apareceu numa primeira cena eles regando ali as mudinhas de cedro? E eles acusam, a culpa é dele, enfim. E aí o garoto até ele toma a culpa pra si. Isso é óbvio na vida real, uma coisa, um jeito de tu fazer a pessoa se sentir culpada, se a pessoa tem uma baixa estima, não conseguir se defender, é tu acusá-la várias vezes, ela vai assumir a culpa. Mais ou menos aquela ideia, tu fala uma mentira 1000 vezes e um dia ela se torna verdade. E aí até o garoto já tava assim, então a culpa é nossa, de fato, enfim. Depois daí o Jasper consegue, os guris já foram embora, ele para pro garoto e diz assim, não, você não tem culpa, seu pai não tem culpa, a culpa é do Satangos. E até teve uma hora ali, quando os carros estavam batendo, os maquinistas pararam, teve um barbeiro lá que errou ali, ele arrancou a sobrancelha do seu cliente. E aí deu uma briga lá, ele disse, você tirou a minha sobrancelha. Tá. E aí tem um momento aí o garoto teve esse incidente na escola, depois da escola, foi perseguido pelos seus colegas.
E ele chega em casa, daí a sua mãe tá fazendo curativo, botando aqui como se fosse um band-aid nele ali. E o pai dele chega em casa também. O pai dele chegou, no caso, saiu mais cedo do serviço. E aí disse, porque você saiu mais cedo. Aí, bom, tem toda aquela, ele explica aquela situação, ele já tá em pânico já. Olha, o comerciante ali da esquina, talvez seja aquele barbeiro, está me acusando, está dizendo que perdeu o cliente por culpa minha, está me acusando, enfim, desprejuízo no seu negócio, enfim. Na verdade, toda a população ali agora está acusando ele porque ele queria, de uma certa forma, ali, preservar uma certa área verde, plantar, enfim, árvores, enfim, tá. E aí todos o acusam, enfim, tá. Aí tem uma hora, cara, tu imagina se não é de pânico desse. Aí tem uma hora que o garoto pega ele sai pra rua, o cedro tá causando aquela instabilidade ali, ele volta e meia, ele entra no solo, enfim, continua a expelir o seu pólen, que tá causando aquela epidemia fora de época. E tem uma hora que o garoto, aí ele fica revoltado com isso, e ele sai a correr, enfim, e ele, ali no cenário ele tá com uma luva de beisebol, enfim. E aí ele chega ali num local ali e ele tá com muita raiva do cedro, do monstro. E aí tem uma hora ali que tem uns colegas seus, eles estão jogando, e não sei como é que eles conseguem jogar futebol. Parecia que eles estavam correndo atrás de uma bola, dá a entender de futebol. Um máscara. Imagina a dificuldade que não deve ser. Mas enfim, lá é cultural. E aí tem uma hora que as raízes do cetro atacam esse garoto. No caso são digamos assim, as garras do monstro saem da terra e atacam esses garotos. E aí prendem os garotos. Aí aparece o Boomerman e consegue, de uma certa forma, ali, ele tenta soltar os garotos e aparece o Jasper uma hora ali, e aí com a sua espada o Jasper corta as garras essas raízes, as garras do monstro. Tá. O garoto, ele tá numa outra parte, agora me fugiu o nome dele aqui. O que tá com a luva de beisebol, que regava as plantas com seu pai. E aí ele vê ali, dá a entender que é um ginásio de uma escola. E aí tem uma hora que o pólen começa a aparecer, chega até ele. E aí ele olha na janela do ginásio ali. E ele entra no ginásio ali, enfim. E aí determinada feita lá dentro desse... Eu digo ginásio porque dá a entender que é um ginásio esportivo ali, enfim. Tem uma hora que o garoto ele é agarrado pelas garras, por essas raízes do monstro. E aí quando o Jasper e o Boomerman ouvem o grito, eles vão correndo até a direção daquele ginásio ali, enfim. Mas aí as garras do monstro conseguem puxar o garoto para fora da escola. Antes apareceu assim, essas raízes quebrando os vidros, enfim. E tem uma hora que o garoto fica, digamos, pendurado pelas raízes, preso pelas raízes ali nas janelas altas da escola, enfim, daquele prédio. E quem aparece lá em cima do prédio? O Magari. E aí o Magari, enfim, pois ele desce e ele começa a enfrentar o Jasper e o Boomerman. Aí há de uma certa forma ali há um duelo e o Magari não se sai mal, muito pelo contrário. Ele consegue ali mostrar uma resistência, um certo desempenho para com o Jasper e o Boomerman. E aí que tá, o garoto ele tá sendo preso ali. Enquanto o Magari está resistindo ali, ele está sendo, como é que eu vou te dizer, uma distração, ou sei lá, algo para despistar, ou deixar o monstro atuar ali. E aí tem uma hora que o Boomerman ali consegue... Ele tenta salvar o garoto, e tem uma hora que o próprio Boomerman é envolvido pelas raízes, é preso pelas raízes, aí ele fica os dois O Jasper, uma hora, ele atacou essas raízes com a espada, mas depois tem uma hora que o Boomerman também fica preso com o garoto nessas raízes. E aí depois o Jasper consegue, ele pega a sua arma ali,
Claro, ele tá lutando contra o Magari. Mas tem uma hora que ele consegue achar, digamos assim, um espaço. Com a sua arma ele dispara contra aquelas raízes e consegue soltar o Boomerang. E depois solta o garoto. O Boomerang segura o garoto ali, enfim. E aí tem o duelo com o Magari. E depois quando o Jaspion dispara contra o Magari, tem uma hora que daí dá como se fosse aquela explosão e o Magari desaparece. Tá, aí tá, o Cedro tá incontrolável. E aí ele começa a expelir aquele pólen em cima, mas também aquele, como se fosse aquele tronco de cedro, enfim. E aí gera uma grande explosão, enfim, contra o Boomerang e o Jaspion. Mas tá, aí o Jaspion diz, ó, leva o garoto, enfim. E o Jaspion aciona o Dylion. Aí sim, vem o Dylion e o Jaspion, volte ao normal, seu cedro, enfim. Não tá dando. Aí o Dylion começa a lutar, ele dá seu chute, seu soco, enfim. E aí, tá, o Cedro também realiza os seus ataques contra o Dylion ali. Mas tá, não demonstra muita resistência do Cedro assim. Daí o Jaspion tenta, vamos, enfim, volte ao normal, mas não consegue. E aí o que acontece? O Dylion dá seus golpes, mas como o Cedro tem aquele poder de girar e entrar de novo no solo, aí tem uma hora que ele faz isso, ele atacou o Dylion já, e aí quando ele entra no solo, o Dylion fica assim, fica procurando, cadê? Como se fosse assim, né? E aí o Cedro aparece misteriosamente por trás, pelas costas do Dylion e consegue pegá-lo ali, atacá-lo, atingi-lo. Tá, enfim. E aí depois o Cedro faz isso novamente. O que o Jaspion faz aí? Ele deixa o Dylion e aciona ali o Gaibin Tank. Aí ele vai com aquela... como se fosse aquela maquininha, aquele carro, duas, digamos assim, entre aspas, eu vou usar como se fosse duas brocas de furadeira ali. E o Jaspion entra com o Gaibin Tank perfurando o solo, e aí quando ele perfura o solo, lá no solo ele consegue atingir as raízes do monstro. É como se fosse assim, ele estivesse fazendo, entre aspas, cosquinha nos dedos do monstro. E aí, enfim, ele atingiu com a broca ali do Gaibin Tank, aí o monstro volta pra superfície, acima da superfície, pra terra. Bom, aí o Jaspion volta pro Dylion. Aí, enfim, tem aquele momento que o Dylion se reveste da sua energia. E aquele momento que vai como se fosse ali como se tivesse aquele... eu sempre uso aquele termo, um roller nos seus pés ali, calçado, como umas cordinhas nos seus pés, ele vai, enfim, e atinge o Cedro com o seu golpe final, o golpe Dylion, e o Cedro voa longe, enfim, depois o Cedro... acontecem umas explosões ali, como se o Cedro tivesse morrido ali, explodido. Tá. E o que o Cedro morreu ali, depois o Dylion pega ali uma mudinha de cedro. E aí o que o Jaspion faz com essa mudinha do cedro? Já que ele não pôde preservar o cedro como ele prometeu, né? O cedro se tornou um ser incontrolável, ele teve que eliminá-lo, enfim. Ele pega uma mudinha do cedro e ele começa a plantar ali. Ele planta num local ali porque ele quer que cresçam outros cedros, enfim. Preservar a memória daquele cedro. Mas enfim, uma árvore que pedia para ser preservada foi transformada por Sadangos num ser incontrolável. E para resolver a questão da epidemia, de todo o caos que estava acontecendo na cidade, o Jaspion teve que eliminá-lo. Enfim, e assim o nosso herói resolve mais um problema.